Hoje nós estamos com o Fran, um dos fundadores do GAL, que é o Grupo de Apoio às ONGs, que participou do processo de construção da ISO 26000. Olá, Fran, tudo bem? Bom dia, Vivian. Bom dia. Fran, você podia nos explicar o que é a ISO 26000? Então, a ISO 26000 é uma norma, mas a gente não gosta de chamá-la de norma, porque é uma diretriz, é um guia de responsabilidade social para as organizações. Empresas, grandes, médias, pequenas, prefeituras, governos, associações, qualquer tipo de organização, ela pode implementar a responsabilidade social usando a ISO 26000 como guia, como inspiração. E como que ela pode ser implantada pelas empresas? Então, essa norma, essa guia, a ISO 26000, foi construída ao longo de 6 anos de trabalho, de 2004 a 2010. E ela concentrou, foi definido o consenso por mais de 450 especialistas, mais de 25 mil pessoas que participaram da sua elaboração, das melhores práticas em vários temas que são aderentes à responsabilidade social. Então lá estão todas as melhores práticas. Qualquer organização que pretenda praticar a responsabilidade social, ela pode usar a norma como inspiração. Ela vai ter que compreender a norma, incorporar nos seus processos, na sua governança e praticar e comunicar isso à sociedade. Ela é aplicável a pequenas e médias empresas? É um cuidado muito importante do grupo que organizou essa norma. Eles construíram boxes separados, então tem um conteúdo geral, muito extenso, e tem alguns boxes, algumas dicas para pequena e média empresa. Então, ao longo de toda a norma, cada tema, cada capítulo tem um resumo para pequena e média empresa com dicas de como ela poderia implementar aquilo que uma grande tem mais facilidade, porque tem mais recursos, as pequenas também conseguem fazer. Quais são os princípios da ISO 26000? Então, Vivian, ela tem 7 princípios definidos na norma. A responsabilidade com prestações de contas, a due diligence, a transparência, o comportamento ético, o respeito pelos interesses das partes interessadas, dos stakeholders, o respeito pelo Estado de Direito, pelas normas internacionais de comportamento e pelos direitos humanos. Esses são os 7 princípios que permeiam toda a norma. Fran, e as empresas precisariam de contratar consultores, auditores para esse processo, ou elas conseguem fazer isso de maneira intuitiva com o direcionamento da própria norma? A norma é extensa, são 120 páginas, mas ela foi feita como um guia, ela pode ser implementada por partes. Então, pode ser implementada pelas empresas diretamente, desde que se dedique a compreender o que está sendo dito e tentar incorporar os processos. Não é uma norma certificável e não é auditável, então não tem nenhum requisito, legal. É um guia, ela pode ser implementada por partes. O processo de implementação dessa norma está descrito na própria norma. Então, os passos, os mecanismos, os modelos a serem seguidos, as recomendações, estão na própria norma. É factível de ser implementada sem nenhuma ajuda. Depende de força de vontade e interesse. Fran, quais os grupos que participaram da elaboração da norma? Então, o processo de construção da ISO 26000 foi decidido, no início desse processo, foi decidido que ia ser multi-stakeholder, ia ter representantes de várias partes interessadas. Então a ISO, ela construiu o comitê para escrever essa norma com representantes do governo, das indústrias, dos consumidores, dos trabalhadores, do terceiro setor, das ONGs, e aí universidade, consultorias, as outras partes interessadas foram para um grupo chamado Outros. Então tem 6 grupos de interesse que participavam diretamente das plenárias. E o conteúdo da norma era decidido por consenso. Consenso nesse ponto, para a ISO, nesse processo implementado, era a ausência de oposição sustentável, a ausência de
de uma oposição com critério, com alguma base legal ou base em algum costume. Então esses grupos de interesse foram refletidos no Brasil pela BNT, e o processo no Brasil também tinha representantes dos 6 grupos de interesse. E quais seriam os principais temas? A gente tem 7 temas. Governança organizacional é um tema e é um processo transversal na norma inteira. Né? Todas as recomendações, todas as expectativas, elas se preocupam muito com governança, com documentação, com gestão, Então, governança é um tema muito importante. Direitos humanos é outro tema. Práticas no trabalho, as práticas trabalhistas, meio ambiente, práticas leais de operação, questões relativas ao consumidor e desenvolvimento e envolvimento comunitário. Né? Esses são os 7 temas que a norma aborda. As pessoas, para terem mais informações, as empresas interessadas na implantação da 26000, como que elas podem, qual que é o primeiro passo? Então, existem diversos sites na internet, além da norma na BNT, que a gente está discutindo muito, que ela deveria ser uma norma pública e gratuita, porque ela trata de assuntos de acessibilidade, de interesse social, como devia ser uma norma pública. Tem diversos sites, no GAL, próprio gal.org.br, a própria BNT tem material público, a ISO tem um site, o Ethos, tem mais alguns sites no Brasil. No site do GAL a gente tem uma lista completa dessas fontes de informação. Você gostaria de deixar alguma recomendação, algum comentário? Com certeza. Principalmente assim, os temas, cada um desses temas, ele tem questões e expectativas da sociedade. Diversas questões para cada tema, e em cada questão é discutido profundamente o que deveria ser feito naquela questão, em termos de responsabilidade social, em termos de desenvolvimento sustentável, em termos de sustentabilidade. Qual é a expectativa da sociedade? E não é da sociedade ambientalista ou dos consumidores. Eu quero ressaltar que tudo que está lá dentro da norma foi consenso entre indústria, entre governo, entre consumidores, trabalhadores, o terceiro setor e as universidades e os grupos de interesse que estavam representados. Então, é um consenso, é uma diretriz, é uma inspiração para qualquer projeto, para qualquer atividade que cause impacto ao meio ambiente, à sociedade, porque esse é o objetivo da norma, né? Cuidar dos seus impactos na sociedade e no meio ambiente. Existe um projeto de comunicação para a multiplicação desses conceitos nas universidades, nas empresas, nas ONGs? Existe. Existe um processo pela BNT, o GAL prepara cursos, divulga. Se alguém estiver interessado em divulgar isso na sua universidade ou na sua empresa, por favor, acesse o gal.org.br e se comunique conosco. A gente tem o maior prazer a nossa missão agora, depois da norma publicada, é dar conhecimento dessa norma às organizações, à sociedade e a todos os interessados. Tá ótimo, Fran, muito obrigada. Obrigado a você pela oportunidade. Até logo.